Então vamos lá. Qual que é a bomba do dia envolvendo o Cruzeiro e Caio Jorge, Bruno Andrade? Vamos lá, já acionei toda a equipe da ESPN aí também, agradecendo quem puder assumir essa bronca de escrever o texto enquanto a gente fala sobre o assunto. Exclusivo do Fala Fonte, Caio Jorge, novo contrato no Cruzeiro, já assinado, já fechado, valorização financeira, aumento salarial e o contrato passa de 2028 para 2030. Então o Cruzeiro nesse furacão aí de propostas recusadas, muita insistência do lado do Flamengo, o que mexeu com o jogador é verdade, por vários motivos. É um poderoso querendo o Caio Jorge, que já defende um poderoso como o Cruzeiro. O Cruzeiro achou por bem e de forma significativa aumenta o salário do Caio Jorge, artilheiro do último Brasileirão, artilheiro da última Copa do Brasil, o 9, referência ofensiva da Raposa, mais 2 anos de contrato, acordo fechado, acordo assinado minutos atrás, depois de o Cruzeiro resolver todas as questões envolvendo o Gerson, passou agora a pasta Caio Jorge, novo contrato assinado, Caio Jorge fica, ou pelo menos tem a extensão de contrato no Cruzeiro até 2030. Mais 2 temporadas, então, no contrato novo do Caio Jorge com o Cruzeiro, amigos. Então, Caio Jorge renovou com o Cruzeiro. A informação de ontem que o Flamengo fez uma terceira proposta para contratar o Caio Jorge, valores que superaram 30 milhões de euros fixos e não tinha incluso um atacante, um jogador do Flamengo nesse negócio. Dá conta que o Cruzeiro realmente fechou as portas e bate naquela tecla de 50 milhões de euros, né, Hernan? E assim, ontem a postura do Cruzeiro era uma postura muito serena em relação a isso, né? É uma postura muito tranquila. O Cruzeiro estava muito, muito seguro de que só faria esse movimento se tivesse o valor global de 50 milhões de euros nas propostas do Flamengo. E obviamente essa última proposta, ela foi uma proposta que não chegou perto desse valor, que não se aproximou desse valor e o Cruzeiro não empolgou. E como a gente tinha noticiado, a gente tinha trazido esse bastidor durante a semana, de que o Pedrinho, na reapresentação do Cruzeiro, o Pedrinho BH, dono da SAF Cruzeiro, virou para todos os jogadores, inclusive o Caio Jorge estava presente na conversa, na reapresentação, e ele disse: não vamos vender o Caio Jorge. E o Caio Jorge fica. Então, assim, isso em meio à negociação do Gerson, que já estava praticamente já se fechando. Então, assim, o Cruzeiro estava muito seguro, sempre esteve muito seguro, de que o Caio Jorge não iria para o Flamengo. Chegando 50 milhões, aí é questão de business, aí é questão de grana. É você vender um jogador num preço astronômico. E aí o Cruzeiro, evidentemente, precificou para ter a justificativa. 50 milhões também não tem como não segurar. Uhum. E essa precificação de 50 milhões de euros era muito para colocar um basta no mercado nacional. Quem que é o clube que vai pagar 50 milhões de euros num jogador no mercado nacional, para movimentar o mercado nacional? Então o Pedrinho, o próprio Pedro Júnior, o próprio Spindle entenderam que essa era a estratégia do Cruzeiro para poder blindar esse assédio, essa chegada aí do Flamengo. E foi bem sucedido. Uhum. E aí agora, com essa renovação de contrato, bota uma pedra no assunto, e aí entendo que o Flamengo não tem muito mais o que fazer. Com um contrato renovado, com um cara com valorização salarial e com contrato até 2030, não tem como o Flamengo tentar fazer um outro movimento em relação ao Caio Jorge. E é importante essa valorização salarial, porque aí é uma questão de mercado, né? Aí é uma questão que é uma habilidade dos representantes do Caio Jorge. Porque assim, quando você está valorizado numa empresa, uma empresa quer te tirar, para ficar na empresa você ganha um aumento salarial, isso é natural. Você molha o bolso. Você molha o bolso, isso é natural. Uhum. Então o Caio Jorge, ele ganha um aumento porque sabia que na proposta do Flamengo, o aumento poderia chegar até o dobro do que ele ganhava no Cruzeiro. Sim. Então essa valorização também faz parte de uma situação em que o Cruzeiro blinda qualquer tipo de assédio. E até porque o Caio Jorge, ele tem um sonho de ir para a Copa do Mundo, ele recusou propostas e investidas no futebol europeu, porque ele sabe que no Cruzeiro ele tem essa maior oportunidade de estar no radar do Ancelotti. E ele já foi convocado para a seleção brasileira. Sentiu falta desse meio-campista mais completo, né, de força física, mas também capaz de fazer esse Cruzeiro jogar. Vai ser um Cruzeiro nesse ano que
certamente em alguns momentos vai reagir, vai ser reativo ao seu adversário, mas que para mim vai ter mais repertório, vai ser mais capaz também de ditar o ritmo do jogo, e isso passa demais pela chegada do Gerson. O Tite chegou a falar na coletiva, né, quando ele foi perguntado sobre o estilo de jogo dele, sobre ter 2 jogadores trabalhando no entrelinhas. E tá muito claro que esses 2 jogadores serão Gerson e Matheus Pereira. O Gerson fez muito isso no Flamengo, às vezes atuando como um meia pela direita ali, principalmente com o Tite, e aí nos momentos onde o time tinha a bola, ele se projetava ali por dentro, entre as linhas, para poder ajudar nessa construção. O Caio já falou dessa capacidade dele de potencializar companheiros que estejam próximo a ele, né? Falou do Wesley, tem outros atletas que o Gerson teve a capacidade. Tecnicamente, aí falando de aspectos do jogo do Gerson, é um jogador com muito recurso, né? Às vezes para reter posse, às vezes também para poder identificar companheiros bem colocados. Então é um cara que ajuda muito na construção, e acho que é um cara que traz experiência, que traz estofo, aquele cara para que nos momentos, nos jogos grandes, ele possa estar junto ali dos atletas e conseguir segurar um pouco mais a posse da bola, calmar um pouco mais. Ele tem isso, né? Ele traz isso da sua vivência já de futebol. E aí, falando do aspecto de empolgação do torcedor, acho que as entrevistas que o Pedro Júnior deu sobre ter uma base construída, e agora era o momento desse tipo de contratação. A gente tem visto a expectativa desde o momento quando foi falado ali das negociações, como o torcedor do Cruzeiro já ficava ansioso para esse acerto, justamente porque é um jogador que tem essa capacidade e esse poder midiático. E o Caio falou algo que é muito interessante, né? Ele passou um período mais curto na Rússia, então ele não ficou ali tão inserido naquele estilo de jogo, naquele ritmo de jogo. E o Gerson, eu vi muita gente comparando até com a situação do Gabigol por conta dessa parte midiática, mas é que assim, o Gerson há 6 meses atrás no futebol brasileiro, ele estava desempenhando muito bem. Quando o Gabigol ele vem para o Cruzeiro, a gente fica muito mais na expectativa de que ele pudesse voltar a ser um Gabigol que já tinham ali 2 anos que não aparecia. O Gerson acho que é um cenário diferente. Tem muita gente repercutindo nas redes sociais aí, o Caramujo, o Caio, quem está nos acompanhando, a atuação do Gerson contra o Chelsea, né? No Mundial de Clubes. Então, assim, ele há algum tempo recente, num passado recente, ele esteve entregando boas atuações em um contexto competitivo muito alto. Então, acho que por isso que todo mundo tem essa empolgação, e é torcer para que dê tudo certo, o quanto antes ele possa estar em campo aí, porque acho que é um jogador que tem capacidade para agregar muito e para ajudar muito esse time do Cruzeiro. Acompanhando de pertinho a chegada do reforço do Cruzeiro. Boa tarde, seu Gilbert. Realmente, Gerson, tá... que multidão, né? Galera lá empolgada. A galera, muitos né? jornalistas. Reforço de peso, né, Gui? Torcedor lotando. Sem dúvida, né? O Sheik Edrinho realmente merecido, né? Maior contratação da história do futebol brasileiro, não era pra menos. O Sheik Edrinho, o Sheik Edrinho. A partir de hoje eu chamo ele de Sheik Edrinho, né? Edrinho, tá bom. Então, gastou aí essa grana, né? 30 milhões de euros. É um bom dinheiro, hein? É um bom dinheiro, né? Então, a gente sabe muito bem que o pessoal pergunta assim, mas o Cruzeiro não vai ter retorno com o Gerson desse valor. Você não consegue vender o jogador mais nessa idade por esse valor, né? Sim, ele sabe disso. O cara sabe disso. Só que ele técnico, né? Ele vai recuperar porque você tem aí um baita de um jogador que pode dar um retorno técnico para o time, e o time também dá um retorno, e isso você gera patrocínio, você está na mídia, você está, né? Então você tem esse retorno. Mas o que o Pedrinho espera é que jogadores como Caio Jorge, Arroio, você tem aí o próprio Japa, toda essa galera nova aí, você pode fazer uma boa grana com esses meninos futuramente, né? Então, é isso. Investimento bem feito no Gerson. Reforçando o time do Tite, né? O que o Tite quer. Manutenção do elenco que terminou bem o campeonato no ano passado, e mais alguns reforços, e um baita reforço acaba de chegar. Nessa estreia, primeira rodada, você disse aí, favoritos, Atlético e Cruzeiro vencem. É o momento de testar a garotada também. O que você espera? Ver muito da garotada nessas primeiras rodadas, até a coisa engrenar, até ali o clássico pelo menos, hein, Milton? Mas isso aí, acho que a primeira rodada é a garotada, né? Eu acho que até a Atlético também deve fazer isso aí. Você não tá naquela turma que fala que rural não vale nada, né?
Você quer ganhar, porque tem 6 anos que o Cruzeiro não ganha, né, pô? Não, acontece o seguinte... 6 anos? 6 anos. Tem, mas acontece o seguinte, eu sou da seguinte opinião. Eu acho que o Rural, quer dizer, o Campeonato Mineiro, ele propicia aos times, no caso, né? Somente Cruzeiro e Atlético a ter aí o ritmo para poder começar o Campeonato Brasileiro. Sim. O Brasileiro começa agora no final do mês, então você precisa jogar o Campeonato Mineiro, principalmente o Tite que acabou de chegar. No time, né? Ele precisa ter jogos. E o Mineiro vai servir muito para isso, né? Mas agora, se não ganhar, não tem problema para você? Mais um ano? Não tem. Sério Mesmo, você não sério. Sente, não, né? não. Tá. Não, é lógico que com as contratações aumenta tá louco. A pressão em termos de você... Tem que estar na final. Esse ano tem que estar na final. Aumenta a pressão de você ganhar o título. Muito. Mas no meu caso mesmo, o Cruzeiro esse ano tem Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, não sei o quê. Então, assim, sério mesmo, não me preocupo. Mas claro que eu quero ganhar o Mineiro, não tenha dúvida. Mas não é nada assim, você não começa a morrer. Não sei, você fala isso agora também, né? Chega lá na final, você, olha isso, o Cruzeiro tem que ganhar. Aí negócio. Ele vai comemorar muito e se perde, vai ficar... eu nem queria, né? Eu não ligo pra isso não. Agora, se não ganhar, manda todo mundo embora. E você sabe o que eu vou fazer final de semana? Eu vou fazer um para casa. Eu vou pegar todos os jogos do Flamengo, onde o Gerson atuou, para saber a deficiência, que até então só elogio, que ele é bom para isso. Temos que saber a fraqueza dele, o lugar que ele não consegue dominar, aquele negócio. É um polivalente, né? Meio de campo, lateral, armador, não sei o quê. Ele tem vai ter trabalho, viu? Se você não pode ele contra o inimigo, junte-se a ele, né, Nunca. Ele tem defeito e vou achar. Vai fazer os exames agora e amanhã tá no jogo, ó. Segurou. É o meu campeão, já que é o cara no jogo amanhã, velho. Mas aí, tá falando já como jogador do Cruzeiro, vai realizar os exames de praxe, né, para depois... Simpático ele, gosto dele. Ele é bom jogador, cara, é bom jogador. Agora sou cabuloso, foi a palavra aí de Gerson, viu? O Pelé está aqui, Pelé, você tem alguma coisa a falar? Hoje é sexta-feira, entende? Hoje é dia de encontro mesa branca. Você desceu hoje, hoje é mesa branca, entende? O negócio é o seguinte, a última vez que tivemos um Pelé, ou um Gerson, na seleção brasileira, você viu o que aconteceu, Sim. Né? Então, Nós por ganhamos. aí. Vamos ganhar essa Copa do Mundo de 2026. E o Santos, Rei? Alguma coisa? O Gabriel Menino tá indo pra lá. Daqui a pouco a Gabi vai trazer informação, hein? Gostou da contratação? Olha, o sofrimento não pode parar. Ai. Essa camisa aí é da sua época, de quando você jogava, né? Essa é bonita. Pela logo ali dá pra ver que essa é bem relíquia. E a coisa mais interessante é que ainda cabe em mim, entende? Mas... Isso é verdade. Depois que você... Subiu também. Não. Afinou, né? Eu não queria dizer isso, mas eu vou falar, entende? Você não pode rebater um espírito. Tá bom, eu parei. Depois que a sua mãe usou, eu pude usar. Parei, velho. Essa camisa é antes da Segunda Guerra, né? Pra Toca da Raposa 2, vamos voltar pra lá, né? Com o Arthur Mesquita, o nosso repórter que tá por lá, trazendo informações da chegada do Gerson. Aí, Corpite, boa tarde! Boa tarde, Gilbert. Tudo bem? Que beleza. Estamos aqui na Toca da Raposa, no gramado aqui. Vamos aguardar aqui, ver se o Gerson vai falar mais alguma coisa, né? Ele falou que poderia falar depois, mas pouco provável, viu? Pouco provável. Mas vocês viram aí a chegada do Gerson à Toca, torcida muito animada. Todo mundo ficou muito empolgado com a chegada dele. É um cara recheado de expectativa. A contratação mais cara da história do futebol brasileiro é do Cruzeiro. Então o Gerson chega aqui na Toca da Raposa agora, vai fazer os exames médicos, deve dar aquela forrada, né? A mocinha aqui da Toca dizem que é bom, hein? Até nós aqui, filhão, hoje em Geralzona tem Marília de Dirceu aqui, Só porque eu não tô aí, hein? Mas ainda bem, né? Senão não ia sobrar, né, velho? Você e o padre numa mesma sexta-feira, aí não dá. Mas com certeza o Gerson vai fazer os exames, vai assinar a papelada também, né? O Arthur faz parte do protocolo e fazer uma boia, né, velho? Fazer um lanche pra depois falar com a imprensa, com certeza. Isso aí. Então eles estão reunidos ali em cima no espaço da diretoria do Cruzeiro para que tudo seja resolvido, né? Informação que a gente tem por alto. Mas tem muito garoto aí que já jogou com o time titular na temporada. Você coloca lá assim, o goleiro é o Otávio. Certo. Vai lá, o Mesquita, se Sim. eu tiver errado, você me fala. A lateral direita aí deve ser o Cauã Moraes. Né? Sim. De zaga, acredito que ele deve usar o João Marcelo e o Jesus. Certo.
Sim. Na esquerda, Cauã Prats. Sim. Ó, tá treinadinho. O Rian Guilherme pode ser o primeiro volante. Aí, de repente, né? Ele que veio do Ceará ou do Fortaleza? Tô na dúvida. Acho que Fortaleza. Né? Fortaleza, o segundo volante. Aí você tem o próprio Japa, né? Você tem... A expectativa é do Matheus Henrique. Tem o Mateuzinho, exatamente. Porque o Mateuzinho, ele chegou até mais cedo, né? Até na tela tá parando, tá mostrando ali tem o campinho aí já com a provável escalação, né? Aí você tem o Kenji, tem o Japa, você tem o Rodriguinho. Esse é bom, hein? Rodriguinho tá ali. E o Vidia Real. Não. O Vidia Real, que é a grande expectativa, né, do torcedor do Cruzeiro, que é a estreia dele. Ninguém o viu jogar com a camisa do Cruzeiro. Então, amanhã vai ser... Nem o Gerson viu jogar com a camisa do Cruzeiro. Não, sim, mas eu tô falando... Claro. É que o Gerson todo mundo vê jogar todo dia, né? Exatamente. Quando estava aqui no Flamengo, na seleção. Claro. Mas eu tô falando porque ele foi contratado ainda ano passado, né? E agora que ele vai poder atuar pelo Cruzeiro, e essa é a expectativa, porque é um jogador que tem muita qualidade. A gente viu o que ele fez na Copa do Mundo, né? Sub-20, então é essa expectativa com relação a eles. Já temos aí mais de 21 mil, né? 20 mil, quiçá mais aí, ingressos vendidos. O Gerson vai aparecer amanhã no Mineirão, ou Arthur? Existe uma expectativa de que sim. Inclusive, ontem no 98 Esportes 2, quando o Pedro Júnior foi entrevistado na Rádio 98, ele deixou no ar, né? Deixou no ar. CJ acabou perguntando para ele sobre isso, se falar que o Gerson vai no sábado, esses 21 mil pula para 32, claro. 40 fácil. Ele não confirmou. Mas disse que tem que ver aí na questão dos exames médicos, assinatura do contrato, isso tudo que tá para ser desenrolado na tarde de hoje, mas dando tudo certo aqui na Toca da Raposa, é muito provável que o Gerson seja apresentado para a torcida amanhã na estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, viu? Porque depois o Cruzeiro, vamos lá, nos primeiros jogos da Raposa pelo Campeonato Mineiro, vamos dar uma olhada aqui, pra gente, porque se não for amanhã, seguramente na próxima partida é em casa do Cruzeiro. Se o Gerson já não Terceira for rodada. Terceira rodada. Que aí é contra... Me ajuda aí, Arthur. Uberlândia. Aí também Mineirão, pode ser. Se não aparecer, se não pintar amanhã, pode ser já na terceira rodada contra o Uberlândia. É verdade. Então, é isso, né? Expectativa do torcedor. O Gerson estava jogando, né, o Arthur? O Gerson estava jogando lá, né? Ele estava lá na Rússia atuando, então, assim, né, o futebol europeu está em meio de temporada, né? Então, não seria um problema o Gerson já chegar e jogar. Vamos aproveitar, porque ontem no 98 Esporte, né, segunda edição, o Pedro Júnior falou aí sobre a contratação do Gerson. Boa! Né? Vamos ouvi-lo. Vamos conferir o que ele falou ontem aqui na rádio. Vamos ver. Na saída do meu pai do CT, né, a gente ainda estava em negociações ainda com o Zenit, que deixar aqui um profissionalismo que o Zenit atuou nessa negociação, foi uma negociação muito difícil, por ser um clube também, um clube muito grande na Rússia, e essas negociações se estenderam porque é uma negociação muito grande, que envolve valores altos, e a gente foi cercando os pontos, finalizando contratos, minutos de contratos, e essa negociação se estendeu durante a noite, e ela foi finalizada hoje, na parte da tarde, e a gente está muito feliz com essa finalização das partes contratuais entre Cruzeiro e Zenit, e a gente espera o Gerson amanhã para a realização de exames médicos, e, consequentemente, dando tudo certo, ele já assinar o contrato em definitivo. E essa negociação girando em torno... Qual o valor da negociação, Pedro, e o tempo de contrato já com o Gerson? Os valores, eles são variáveis, né? A gente tem um valor fixo e tem alguns bônus. O contrato de 4 anos com o Gerson. A gente ainda não fala de valores porque o contrato ainda precisa ser assinado, então tem um contrato de confiabilidade entre Cruzeiro e Zenit, mas assim que a gente assinar os contratos, a gente consegue informar para vocês os valores certinhos, tem algumas metas, alguns bônus que tem que ser cumprido durante esse contrato para a gente conseguir passar para vocês os valores concretos e corretos. E aí o quê?
O quê? Não. Valores é aquilo mesmo que a gente estava falando, né? Valores acho que assustam. Tem aquela questão da cláusula lá de confidencialidade, mas a gente sabe que uns 3 milhõezinhos? De salário? Não sei. Pedro Júnior que falou a respeito aí do Caio Jorge. Né? E as investidas do Flamengo. Isso, exatamente, sobre isso aí. Então, vamos lá. Obrigado pelos elogios aí no Superchat. Então, sobre o Caio Jorge, ontem o Flamengo fez mais uma investida, né? Não foi valores acima do que ele já tinha feito a oferta. Ele basicamente oficializou a oferta junto ao Cruzeiro. E a gente mais uma vez agradeceu e a gente entende que o projeto mostrado por Caio Jorge na representação dele no dia 5. E a gente tem um projeto muito grande para o Caio. O Caio é um ativo muito importante hoje no clube. É uma das peças fundamentais para o nosso elenco. A gente acredita muito na temporada 2026 e ela passa pelo Caio Jorge, pelo Matheus Pereira, pelo Cássio, pelo Fabrício Bruno. E o Caio entendeu muito bem esse projeto. A gente já está trabalhando agora uma renovação de contratos também para o Caio Jorge. Então a gente quer estender o vínculo dele pelo clube, pelo projeto que a gente tem do Cruzeiro hoje. É um projeto grandioso, é um projeto visionário. Pelas contratações que a gente está fazendo no mercado, a gente dá um recado que quer brigar relativamente esse ano por títulos. É um ano importante para o clube. Então o Cruzeiro hoje, 26, vai brigar por títulos. E o Caio Jorge é peça fundamental nesse projeto. E a gente não quer abrir mão de um dos nossos principais centroavantes. A gente acredita muito nele. É um jogador muito jovem, tem muito potencial. E o projeto Cruzeiro, para ele hoje, a gente entende que é o melhor para a carreira dele. Para ele ir para a Copa do Mundo, Seleção Brasileira. É um jogador que entendeu esse projeto Cruzeiro, entendeu a importância dele aqui e nos deixou muito tranquilos de agradecer o Flamengo pela oferta. É uma oferta importante, um valor significativo, mas que nesse momento o Cruzeiro entende que não vai abrir mão de um dos seus principais jogadores. Os representantes deles que já estão aqui em Belo Horizonte vêm justamente para essa renegociação de aumento de prazo e de valor nesse contrato? Sim, a gente vai fazer uma extensão no contrato dele e um aumento salarial que é justo pelo que o Caio proporcionou e pela valorizar ele também nesse ano de 26 e a gente fazer a extensão do contrato dele. Então a gente deve finalizar aí nos próximos dias a renovação do contrato do Caio Jorge. Agora, Pedro, o Pedro Lourenço disse que se o Flamengo chegasse com 50 milhões de euros, venderia. Vende por 50? É um valor muito importante, né? Isso depende muito de formas de pagamento, né? Porque hoje se fala em valores, mas se discute muito internamente entre os clubes a forma de pagamento, né? Então depende muito como o Flamengo pagaria esses 50 milhões, né? Então é um valor que é muito significativo, mas que ia depender de vários fatores para esses 50 milhões chegar efetivamente nos cofres do clube. E aí seria só o dinheiro mesmo. Não interessa ao Cruzeiro, por exemplo, 40 milhões mais o Everton Cebolinha? Não, hoje a gente entende que não. Hoje o nosso projeto para o Caio Jorge ele é peça fundamental e a gente entende que os valores ofertados pelo Flamengo que foram inferiores a 40 milhões. Ah, claro. A gente entende que a permanência dele é mais importante. Não sei se chegarem aos 50 milhões vai não, porque depende do pagamento, né? É claro, pô. Porque você fala assim, é outra coisa. Não, vamos dividir em 5 vezes. Eu pago 10 milhões, aí depois... Ano que vem mais 10, depois mais 10. Não, aí se atrasa, aí tem aquela coisa... não sei. Então assim, olha, eu vejo da seguinte forma. Vamos olhar pelo Caio Jorge, tá? Pelo Caio Jorge. Tá num clube estruturado, que hoje está bem financeiramente. Vai brigar pelos títulos. É titular absoluto, não há dúvida. Ele indo para o Flamengo,
será que ele seria titular absoluto? Com Pedro, só quando o Pedro se machucasse. Pode até ser. Mas se assim, machuca muito, hein? Aqui ele tem uma gratidão pelo Cruzeiro, porque apostou nele, o recuperou, ele voltou, né, veio de fora do exterior e se recuperou no Cruzeiro. Então ele tem, tipo assim, ele tá muito focado e ele sabe que é uma oportunidade muito boa para ele, para a Copa do Mundo também. Tá louco, Então, cara, tá na Libertadores, não deixa nada a desejar onde o Flamengo hoje está. Então, a estrutura é semelhante, entende o que eu estou te falando? O Flamengo tem dinheiro? Tem. O Flamengo está lá com 2 bilhões que eles arrecadaram para gastar, certo? Tudo bem, mas o Cruzeiro, acho que tem mais de 16, sei lá, depende, porque aí é diferente. A gente está falando do dono. Lá não é SAF, lá é ainda... Aí a associação. Aí é o clube. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!